Olá pessoal, neste tutorial eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode fazer o modelo de um carrinho andar sobre uma superfície irregular. Para isso vocês podem baixar o carrinho nesse endereço aqui, tá? Que é o endereço do Criazilla. Tá aqui os modelos, é só clicar em download, ele é gratuito, vocês podem usar livremente e não precisa nenhuma autorização para uso comercial ou pessoal, tá? Então, quando a gente baixa o pacote desse carrinho, ele vem no arquivo compactado. E eu vou extrair um desses carrinhos para a parte de fora, onde vocês podem ver, ó, um deles está aqui, que é o Basic A. É esse que eu vou usar. Ele vem no formato de um arquivo Blend. Para poder funcionar aqui dentro do Blend, nós vamos precisar usar aquele comando Append. Vamos em File, clicamos em Append, e vamos lá no diretório onde tem o arquivo que eu extraí do carrinho básico, vou selecionar ele e vou usar o Append. Eu vou então, entre as pastas que vem dentro do arquivo, eu vou utilizar a opção chamada Object. Notem que eu tenho alguns arquivos aqui nessa pasta. Eu vou selecionar apenas esses três aqui, o Back, o Front e o Car. Pronto, com esses três selecionados é suficiente para meu uso. O carrinho aparece e vocês vão ver que ele veio em três malhas. Para juntar essas malhas, eu vou selecionar aqui pela outline. A primeira, uso Shift com o botão esquerdo, seleciona a segunda e a terceira. Vou uni-los com a tecla Ctrl J. E vou dar o nome aqui, ó, carro teste. Só tem um detalhe, o ponto de origem do carrinho aqui está fora do meio. Então o que eu vou fazer é fazer com que ele vá para o centro. Então eu uso o botão direito, Set Origin, vou mandar a origem para onde está o cursor 3D. A origem do objeto veio para cá. Ó. Agora vamos colocar o carrinho também na origem. Então vamos mandar a geometria para a origem e aqui ajustamos de forma legal. Eu vou trazer esse carrinho aqui para cima para facilitar e veja que o ponto de origem dele vai ficar mais em cima. Eu vou vir aqui em cima na opção Options, acionar o Origins e vou acionar o Move. Agora vou trazer o ponto de origem do carrinho um pouco mais para baixo. Vou deixá-lo bem aqui embaixo, tá? Toda a rotação que acontecer aqui vai ser a partir desse ponto localizado. Vou em Options e desabilito a função Origins. Se eu der o R aqui, ó, a rotação está por esse ponto. Vamos então criar o terreno. Então eu vou ocultá-lo por enquanto aqui na outline. Vamos usar uma malha Mesh Plane. Usar o S de escala para aumentar bastante essa malha. Vou entrar no modo Edit Mode e vou usar aqui o botão direito, subdividir essa malha. Aproveitar para abrir a propriedade e em Number of Cuts eu vou usar o número de cortes aqui de 30. Malha já está subdividida. Vou voltar. Eu vou aplicar nessa malha aqui o modificador denominado Displace. A priori não vai acontecer nada por enquanto, mas nós vamos clicar em New no modificador. Ele nos leva à opção de entrarmos, ó, clicando aqui nessa engrenagem, na área de texturas. E nós vamos usar um recurso de textura, onde tem o Type aqui, com a formatação de Clouds, que são as nuvens. Eu vou aumentar um pouquinho esse size aqui, para dar mais suavidade aqui no efeito do terreno. Deixá-lo aqui mais ou menos está ótimo. E volto nos modificadores. No Displace em Strength, eu vou diminuir a força para 0,3. E aqui eu tenho um terreno irregular. Pronto, agora eu aplico o modificador e vou utilizar aqui o botão direito do mouse para usar o recurso Shade Smooth para suavizar. Aqui vai ser o nosso terreno. Nesse tutorial eu não vou demonstrar como fazer material, nada disso não. Eu quero explicar como vocês podem usar essa função para poder fazer esse efeito de um carrinho andando sobre a superfície, tá? Então já tenho aqui o plano que eu vou chamar de chão. Vou ocultá-lo por enquanto. E nós vamos adicionar aqui na área uma curva. Essa curva eu vou usar um círculo. Vou usar a tecla S. Esse círculo, ele tem uma direção, tá, pessoal? E se vocês entrarem aqui no modo Edit Mode, vocês vão ver que a gente pode alterar a forma desse círculo. É só selecionar qualquer um dos pontos,
usar a tecla G de grab, que é de arrastar, selecionar a âncora do ponto, usar a tecla G, e a gente distorce para que ele não fique tão circular como antes. Mas isso é interessante vocês fazerem numa visão plana. Então eu vou deixá-lo aqui nesse modo e vamos voltar para Object Mode. Eu vou criar agora um segundo plano. Esse segundo plano vai ser a malha que fará o nosso carrinho andar sobre ela. Com o plano aproximado, eu vou entrar no modo Edit Mode e vou subdividi-lo também. Vou entrar com o botão direito do mouse, subdivide, e vou em Number of Cuts utilizar aqui 15. Voltamos ao Object Mode, nós vamos chamar esse plano aqui de plano mesmo. O primeiro passo é nós fazermos esse plano andar sobre essa curva. Então vamos usar com ele selecionado um constraint, que é um restritor. Clicamos aqui em Object Constraint Properties, adicionamos um objeto do estilo Follow Path, ou seja, siga a curva. Queremos fazer esse objeto agora seguir essa curva. Ele vai selecionar o objeto curva e observe que o nosso plano fica posicionado na trajetória da curva. Acionamos o Follow Curve para que ele siga essa curva e clicamos Animate Path para fazer ele andar sobre a curva. Agora vocês vão ver, ó, o plano andar com a velocidade sobre essa curva. Como fazer agora o nosso carrinho vir para a posição em que está esse plano? Nós vamos selecionar o nosso objeto chão. E eu quero aumentar mais ainda esse chão aqui usando o S, para que ele tome toda a proporção do plano menor e do círculo de trajetória. Agora nós vamos selecionar o plano menor, vamos vir na opção de modificadores e vamos acrescentar um modificador denominado Shrink Wrap. Vou selecionar o objeto que esse plano pequeno vai ter com o suporte para fazer o recurso de modificação chamado Shrink. Vai ser o plano maior. Então, o objeto começa a andar sobre esse plano maior, respeitando as regularidades que ele tem. Mas eu vou usar aqui o Wrap Method na condição Project. Se eu der um Play, vocês vão ver, ó, que aquele plano menor vai seguir esse plano maior bem na sua superfície. Vamos trazer de volta o nosso carrinho. Eu vou fazer com que ele dê um giro em 180 graus, porque eu quero que ele aponte para o eixo Y. RZ 180. E ele aponta na direção do eixo Y. Nós vamos com o carrinho selecionado aplicar dois restritores. Voltamos em Object Constraint Properties e vamos adicionar o primeiro objeto, que vai ser um Copy Location. Só que eu vou precisar fazer algo, pessoal, aqui. Eu vou selecionar o plano menor, vou entrar com ele no modo Edit. Veja que todos os vértices desse plano menor estão selecionados. Eu vou vir aqui na barra da direita, onde tem o ícone de Mesh, que é o Object Data Properties, e vou criar um grupo de vértices para esses pontos que compõem aqui essa malha. Ele já vai gerar um grupo com o nome Group. Vocês podem clicar duas vezes e colocar o nome que vocês quiserem. Mas eu vou mantê-lo aqui como Group e vou clicar em Assign. Pronto. Esses pontos já fazem parte desse grupo aqui. Eu volto para Object Mode, seleciono de volta o carrinho, vou na opção de restritores e temos aqui o nosso Copy Location. O que é que eu vou indicar? Eu vou dizer que eu quero que esse objeto carrinho siga aquele plano que faz a trajetória sobre a curva. Então eu venho aqui, posso selecionar o plano menor aqui ou posso selecionar aqui na outline, tá vendo? Quando eu clicar, observe que o carrinho se posiciona logo onde está aquela malha pequena. Só que eu quero que ele utilize um recurso aqui, que é aquele grupo de vértices que representa a malha que está aqui embaixo. Então eu vou usar, ó, o group que eu tinha criado. Agora eu vou usar também
um outro constraint. Vou adicionar dessa vez o Copy Rotation. Vou fechar a propriedade do Location aqui em cima e vai ser a mesma coisa. Eu vou dizer que eu quero que ele siga quem? Aquele plano pequeno. Como eu não estou vendo ele aqui, ó, ele está embaixo do carrinho, eu venho na Outline e clico nele. Ó, e o carrinho toma a direção do nosso objeto aqui. Ó. Agora nós precisamos fazer com que ele também utilize aquele grupo de vértices. E agora vocês vão ver que o carrinho está apontando, ó, na direção da nossa curva. Se eu der um player, olha o carrinho andando aí, ó, sobre as irregularidades que estão dentro da malha. Mas para poder fazer funcionar legal, a gente pode selecionar aquele objeto plane pequeno. Aqui no Shrink Wrap, vocês vão ver que eu tenho o offset, ó, que eu posso abaixar o carrinho ou aumentar o carrinho para que ele fique mais acima da superfície. Dando play agora, temos aí, ó, o carrinho passeando com efeito sobre a superfície. Vamos olhar aqui sem o... E a gente agora pode ocultar o plano de baixo e a gente vai ter só o carrinho andando sobre a superfície. Mas está muito rápido, né, pessoal? Então o que é que a gente faz? Selecionamos a curva e na curva existe uma guia chamada Path Animation. O que ele está dizendo aqui é que o carrinho, para dar um giro sobre a curva, vai levar 100 frames. Então isso fará com que em 100 frames ele dê uma volta. Por isso que ele vai tão rápido aí, tá vendo? Se eu aumentar esse número de frames aqui para 500, eu estou dizendo que para ele dar uma volta na curva, ele vai durar 500 frames. Agora, quando eu der o play, note que o carrinho agora vai mais devagar. Ó. Então, assim eu controlo a animação do objeto sobre a superfície. Posso aumentar o número de frames aqui da animação para 500 e posso renderizar esse processo de animação para depois eu utilizar junto em algo que eu queira através do Blender 3D. Espero que vocês tenham entendido esse mecanismo e facilita bastante a gente fazer algumas animações interessantes aqui na área 3D. Peço a vocês que, por favor, deixem um like de vocês. Se puder, seja um membro. Contribua com o canal para que eu possa manter as atividades. Está sendo muito difícil para mim aqui este período. E, se possível, deixe o seu valeu também. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês aqui. Até a próxima.